Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Está no ar mais uma mensagem da Academia Jesus, o Cristo ecumênico, portanto universal, como esclarece o irmão Paiva, o divino estadista. Pergunte ao Evangelho de Jesus, porque a própria religião no terceiro milênio já explicou, e nós estamos recebendo aqui a pergunta do irmão Pedro Paulo Veiga, de Sorocaba, perguntando, ele gostaria de saber se os orixás, os caboclos, são seres de luz. E então o irmão Paiva esclarece que o próprio Evangelho, ele não se limita ao Evangelho, segundo Mateus, segundo Lucas, segundo Marcos, segundo João, e o Apocalipse também não se limita àquela parte final da Bíblia, dos 22 capítulos do Apocalipse. São livros, são revelações que permeiam toda a Bíblia Sagrada. Então, para responder a sua pergunta, meu irmão Pedro Paulo, que é a dúvida de tanta gente, os orixás, os caboclos, são seres de luz? Primeiro que é uma questão de denominação, mediante a crença, mediante a cultura, mediante a etnia. Cada região denomina estes seres, que do lado invisível se manifestam. Muitos chamam de numes tutelares, outros chamam de espíritos de luz, outros proclamam almas benditas, outros falam de guias protetores. É uma questão de denominação. A questão é saber o que eles fazem, o que eles revelam. É para o bem? São seres de luz. É para o mal? Vai prejudicar alguém? Não são seres de luz. Então, nós vamos encontrar exatamente essa palavra de esclarecimento na primeira epístola de João Evangelista, aquele mesmo que registrou o Evangelho segundo João, aquele mesmo que foi um médium psicógrafo na ilha de Patmos e recebeu do anjo, portanto, um espírito de luz, que recebeu de Jesus, que recebeu de Deus, o Apocalipse. E aqui no capítulo 4, João Evangelista escreve o seguinte, porque aprendeu com Jesus: os falsos profetas e os verdadeiros fiéis. Capítulo 4, a partir do primeiro versículo. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos, se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconhecereis o Espírito se ele vem da parte de Deus. Todo aquele que testemunha que Jesus Cristo veio em carne ao mundo é de Deus. Ah, mas a religião do terceiro milênio não fala que Jesus veio de forma fluídica, em corpo fluídico? Sim, mas havia um corpo materializado, os fluidos condensados, visíveis aos olhos humanos. Então não é uma aparição espiritual, como a gente vai ver em toda a Bíblia. Era Jesus visível ali, cumprindo a sua tarefa. Então aquele espírito, aquele ser que proclama e fala dessa vinda de Jesus e os resultados da vinda, que são os ensinamentos, e indicam o nosso caminho para o bem, esses são seres de luz, seja qual for a denominação deles, orixás, guias, numes tutelares, anjos da guarda, espíritos protetores, almas benditas, são várias denominações para identificar aquele ser que vem para nos proteger e falar de Jesus aqui, o Cristo ecumênico divino estadista. Aquele que não testemunhar isto, prossegue João Evangelista, não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Então, se uma alma se manifesta, seja qual for o tipo de manifestação, porque somos todos médiuns, somos todos sensitivos, então na mediunidade, na intuição, essas almas também se manifestam. Seja na terra, seja no céu, se manifestam para o mal, negando toda a lei divina, então não são seres de luz. Se manifestam indicando o bem, são seres de luz e se manifestam no meio religioso, no meio científico, no meio político, no meio artístico, na terra e no céu, então são seres de luz. Porque inclusive os irmãos ateus, mesmo não acreditando em Deus, quando fazem o bem, também são seres de luz a fazer o bem na terra, é o que esclarece o irmão Paiva. Obrigado, meu irmão Pedro Paulo, não é a denominação, é o que se faz
para designarmos se aqueles são seres de luz ou seres que precisam de luz. Então oremos por eles. Os seres de luz, ouçamos a palavra deles. Você pode mandar também a sua pergunta para o quadro Pergunte ao Evangelho de Jesus, evangelho@boavontade.com, e visite a nossa igreja ecumênica, da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, mais próxima da sua casa, e o Templo da Boa Vontade em Brasília, capital do Brasil. Outras informações, evangelho@boavontade.com. Contamos com você. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre.